como estamos? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso evento O Poder do Laser. Uma jornada incrível onde eu vou te apresentar tudo sobre esse recurso que tem, olha, transformado práticas clínicas por aí, viu? O laser e o LED são recursos que estão super em alta e já atraíram aí, olha, profissionais da fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, enfermagem, consultoria de amamentação e até veterinária. E olha, esse recurso ele não vem encantando só profissionais, não. A gente já tem visto muitos pacientes buscarem por um tratamento que inclua recursos tecnológicos e que inclua neles o laser e o LED. Meu nome é Vanessa Molfron, eu sou fonoaudióloga, consultora internacional de lactação e há 10 anos eu venho capacitando profissionais para incluírem na sua prática clínica os recursos de fotobiomodulação e melhorarem seus resultados, não só pessoais, financeiros, mas principalmente melhorarem a assistência que oferecem para outras pessoas. Se você quer conhecer mais sobre o poder do laser, fica comigo que a gente vai ter uma semana, uma jornada incrível aí de muito conhecimento. Bom, nós vamos falar hoje sobre o reparo tecidual, é o primeiro poder que eu escolhi aí para a gente começar o nosso aquecimento. Lembrando que nós vamos ter uma série de vídeos gravados, onde eu vou contar para vocês sobre os poderes do laser, mas na sequência nós vamos ter uma aula ao vivo, onde eu vou contar como esses poderes se aplicam na sua prática clínica, viu? Então, com certeza você vai sair desse evento, vai sair dessa jornada aí, olha, diferente do que você entrou, com muita motivação, com muito conhecimento e com muita vontade aí de agregar logo esse recurso na sua prática clínica, eu tenho certeza. E olha só, a aula é gravada, mas eu sei que eu não estou sozinha do lado de cá. Eu quero saber quem é você que chegou até aqui. Deixa para mim nos comentários qual a sua especialidade, qual a sua profissão, de onde você é, por que que você se interessou por esse vídeo, o que que você veio buscar nessa aula, o que você espera desse evento, porque eu quero muito corresponder às suas expectativas, viu? Eu preparei uma aula incrível para hoje, onde eu vou contar para vocês tudo sobre regeneração, cicatrização, quais tipos de tecido podem ser aí reparados, né, com o uso da fotobiomodulação, e você vai entender como isso pode agregar bastante, seja na prática fonoaudiológica ou seja na consultoria de amamentação. E um lembrete, já coloca que já faz a sua inscrição no canal, curte esse vídeo aqui para eu saber que você esteve por aqui e vamos embora, que conteúdo para hoje é o que não falta. O primeiro superpoder do laser sobre o qual nós vamos conversar hoje é o reparo tecidual. Mas antes eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Durante a aula eu vou falar bastante sobre fotobiomodulação. Ah, Vanessa, mas tem diferença? Fotobiomodulação, laser, é tudo a mesma coisa? Na verdade, a fotobiomodulação é o termo científico que nós utilizamos para nos referirmos à terapia onde a gente tem como fonte de energia ou como fonte de transformação a luz. Então, toda vez que a gente utiliza a luz como um recurso terapêutico ali para promover algumas respostas biológicas no nosso organismo, a gente diz sobre a fotobiomodulação. Durante muito tempo, a gente falou sobre laser terapia, mas esse termo caiu um pouco em desuso porque outras fontes de luz, como por exemplo o LED, foram surgindo, foram ganhando espaço no mercado, nas pesquisas, e o termo acabou ficando um pouco defasado, né? Porque não é só o laser que promove esses efeitos terapêuticos, o LED também e outras fontes de luz. Então, hoje a gente fala bastante sobre o laser, mas eu quero que vocês, desde agora, já internalizem aí que toda vez que a gente falar sobre o laser especificamente, a gente está falando da fotobiomodulação e pode incluir nesse pacote aí de efeitos a luz de LED também. Combinado?
Então, a fotobio, para os íntimos, é o uso da luz como um recurso terapêutico. Não precisa necessariamente ser uma luz artificial. A gente tem aí já na história o uso da luz do sol como um recurso bastante interessante para o tratamento de algumas lesões de pele, para o tratamento de alguns tipos de cânceres, para o tratamento até mesmo de algumas doenças aí como o raquitismo, e esses achados, eles são descritos na literatura até desde 1400 antes de Cristo. Tem achados aí ou relatos, né, da luz sendo utilizada, da luz do sol sendo utilizada alguns extratos de ervas ou algumas plantas para promover, por exemplo, efeitos antifúngicos, bactericidas. Então, a história da luz como um recurso terapêutico, ela já é antiga. O laser é muito novo e muito recente na nossa linha do tempo, e eu já conto para Então, você. Tendo aí nessa ideia, né, de que o sol foi a nossa primeira fonte de luz terapêutica, um outro marco bastante interessante que a gente tem é o de 1906, mais ou menos, onde um médico, Niels Finsen, ele ganhou um prêmio Nobel por descobrir o efeito da luz, de uma luz artificial, né, da luz ultravioleta, da luz violeta, no tratamento da doença chamada lupus vulgaris. É uma doença que dava algumas lesões na pele, ele tinha essa doença e ele se tratou utilizando uma fonte de luz artificial. Na época foi, né, repercutiu bastante o tratamento, ele criou um centro de referência sobre isso, como eu falei, acabou ganhando o prêmio Nobel, e a partir de então as pesquisas foram se intensificando cada vez mais. Mas o laser mesmo, ele só entra na história mais ou menos em 1960, 1962, quando os pesquisadores estavam ali produzindo, né, uma luz num laboratório, e o feixe dessa luz foi direcionado para o olho de um dos pesquisadores e ele acabou ficando cego. Nesse momento, eles viram que aquela luz que estava sendo produzida no laboratório poderia ter um impacto negativo sobre o tecido biológico. E aí eles começaram então a investigar essa fonte de luz para efeitos cirúrgicos, para remoção de tatuagens, para remoção de algumas lesões de pele. E aí foi se crescendo muito o laser na área da saúde. Porém, em 1967, um médico húngaro chamado Endre Mester, ele quis provar que o laser era capaz de destruir tumores, né, que ele, com a potência, com a irradiação da luz, as células tumorais, né, os tumores, eles poderiam ser destruídos. E aí ele fez uma pesquisa com animais, ele raspou, dividiu esses animais em 2 grupos, raspou o pelo desses animais, fez uma lesão, implantou células tumorais e submeteu os animais à irradiação, né. O grupo controle não era irradiado e o grupo experimental, as lesões experimentais ali, elas eram irradiadas. E o que ele observou foi que nos animais que estavam recebendo ali o laser, o pelo cresceu muito mais rápido e as lesões fecharam muito mais rápido também. E aí ele começou a se perguntar o que é que podia ter acontecido. Olha só, esse é o Andrew Mester e esses são ali exemplos desses ratinhos aí que participaram da pesquisa. Então, vocês podem observar as lesões do lado direito eram as lesões que não eram irradiadas e as lesões do lado esquerdo eram as lesões que eram irradiadas, tá? Pensando no posicionamento anatômico, hein, gente? Então, aqui as lesões, né, na direita do animal não foram irradiadas e as lesões aqui no lado esquerdo eram irradiadas. Aqui é a mesma coisa, os animais, né, o lado direito não irradiado e a lesão do lado esquerdo era irradiada. E como vocês podem ver, não só o pelo cresceu mais rápido, mas a lesão ela foi realmente evoluindo, cicatrizando e fechando, com mais velocidade quando comparado a às lesões que não estavam tendo a irradiação da luz, né. E aí ele ficou muito intrigado na época, querendo entender por que que isso tinha acontecido, e ele descobriu que o equipamento que ele tinha produzido para essa pesquisa era mais fraco do que ele imaginava. Então, na verdade, ao invés de causar uma destruição tecidual, essa luz que era entregue ali de um jeito mais fraquinho, acabou por proporcionar ali ou acelerar, vamos dizer assim, eventos que já eram fisiológicos do organismo.
Porque se eu corto o cabelo, né, ou se eu raspo o pelo, a tendência é que cresça outro. Se tem uma lesão, a tendência do organismo é reparar essa lesão. E o que o laser fez nessa ocasião foi acelerar esse processo. E aí, então, ele descobriu que equipamentos muito potentes, né? E quando eu falo de potência, eu falo de energia mesmo, em watts ali, em miliwatts, né? Então, equipamentos muito potentes podem destruir o tecido. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. A gente pode pensar, por exemplo, nas cirurgias, a gente pode pensar nas frenotomias, mas os equipamentos que têm uma potência mais baixa, que entregam essa energia de uma forma mais suave para o tecido, acaba por estimular esses eventos que são fisiológicos, esperados e naturais do corpo. E aí ele chamou esse evento de fotobiomodulação, porque a foto, né, uma luz, modulando, estimulando esses processos aí naturais, como eu falei, bastante fisiológicos do nosso organismo. E não foi por um acidente científico, na verdade, dois, né? Primeiro, a luz no olho, que acabou chamando a atenção de que, opa, alguma coisa acontece no tecido biológico, e um segundo acidente de uma pesquisa que deu errado e acabou dando muito certo, na verdade, né? E aí a gente tem, então, hoje ainda, as duas fontes de luz sendo utilizadas, ou melhor, as duas potências de luz sendo utilizadas. Equipamentos de alta potência, que são utilizados aí para depilação e para os procedimentos cirúrgicos, como eu dei de exemplo, e os equipamentos de baixa potência, que são utilizados para fazer a fotobiomodulação. E eu falei para vocês aqui do reparo, tecidual, dessa cicatrização, do crescimento dos pelos. E eu queria que vocês parassem e se perguntassem se vocês sabem a diferença entre cicatrização e regeneração. Já pensaram um pouco nisso? Normalmente, vamos pensar, olha, quando a gente corta um dedo, né, assim, um corte suave, pouco profundo, superficial. Normalmente, depois de um tempo, a gente nem sabe mais qual foi a localização exata dele, qual foi a localização precisa desse corte. Porque acontece um evento chamado regeneração tecidual, ou seja, a formação ali que ocorre naquela área da lesão é de um tecido igual ao tecido que foi lesionado, um tecido da mesma característica. Já quando eu tenho uma lesão mais agressiva, um corte mais profundo, por exemplo, se eu preciso de uma sutura, aí depois de um tempo a gente tem a formação de uma cicatriz, que é uma deposição de colágeno, é um tecido ali que o nosso organismo ele produz para reparar aquela área de lesão, mas é um tecido diferenciado, não é um tecido exatamente igual ao que estava lá anteriormente. Então, esse processo a gente chama de cicatrização. Basicamente, é essa diferença entre esses dois eventos. O reparo tecidual tende a ser um evento mais fisiológico e, assim, mais próximo, né? Substitui ali aquela área de lesão por um tecido que já é da mesma característica, enquanto a cicatrização a gente vê um tecido mais fibroso, que dá aquele aspecto da cicatriz que a gente já conhece. E o que as pesquisas vêm mostrando é que por estimular eventos que são fisiológicos, o laser ele ajuda na regeneração tecidual. Então ele consegue melhorar o nosso processo de reparo, que é fisiológico, construindo ou modelando ali, ou modulando, melhor dizendo, esses processos de reparo. Aqui, olha, vocês têm uma ideia, né, da situação de uma lesão antes e após algumas sessões de laser ou LED, não me recordo ao certo dessa foto, mas após algumas sessões de fotobiomodulação. E isso, gente, já tem sido comprovado na literatura há muito tempo. Se tem um efeito onde a gente nem discute mais se o laser e o LED ajudam ou não, é o reparo tecidual, principalmente o reparo de tecido epitelial. Então, assim, quando a gente pensa nas lesões de mucosa, quando a gente pensa aí, né, mucosites, pneumoboca, aftas, estomatites, a gente já tem ali efeitos muito bem documentados
desses recursos. Quando a gente pensa nas lesões de pressão, né, em pacientes que ficam acamados muito tempo, ou em pacientes que tenham feridas diabéticas, a gente também já tem uma literatura apontando para esse recurso como de grande valia no tratamento dessas lesões. E não só no tecido epitelial, como também em outros tecidos do nosso organismo. Aqui, por exemplo, ainda falando de epitélio, eu mostro para vocês na fissura mamária, né, nas lesões mamilares, que é um potencial, um poder mesmo que esse recurso trouxe para a assistência materno-infantil, de minimizar desconforto, de acelerar processos que a gente tem visto assim, que impacta diretamente na decisão da pessoa que amamenta em manter ou não o processo de amamentação, em dar continuidade ou não ao amamentar, apesar das lesões, porque a gente tem um recurso ali hoje que traz mais conforto, que acelera esse evento, que é fisiológico, mas que antes demorava muito tempo para acontecer. Mas, como eu falei para vocês, isso não acontece somente no tecido epitelial. Essas modificações que a gente tem no epitélio, propriamente dito, assim, né? Ou melhor dizendo, na pele, no tecido pele, eles acontecem porque o laser ele é capaz de influenciar todos os processos de reparo de um evento, né? De uma lesão. Então, sempre que a gente tem um dano, a gente tem 3 fases ali de reparo que acontecem meio que ao mesmo tempo. A primeira delas é a fase inflamatória. Então, na fase inflamatória, a gente tem a chegada ali de macrófagos, a faxina na região, né, a retirada de tecido morto. Na fase proliferativa, a gente tem o aumento da proliferação tecidual, que vai proporcionar o fechamento dessa lesão. E na fase de maturação, na última etapa do processo de reparo tecidual, a gente tem uma fase ali de remodelamento da cicatriz, de refinamento daquele reparo que o organismo fez. E o laser, ele é capaz de agir em todas essas 3 fases. Ele age na fase inflamatória, modulando essa inflamação, fazendo com que ela aconteça de uma forma mais organizada e mais rápida. Ele age na fase proliferativa e ele age também nessa fase de maturação. E aí eu coloquei um vídeo aqui para vocês verem que legal, de um fibroblasto, né, que estava aí em movimento, e quando começa a incidir uma luz sobre o tecido, ele muda a trajetória dele e vai em direção à luz. Olha só que legal. Muito legal, né? Então a gente vê o quanto que ela tem ação, o quanto que essa luz tem ação sobre fibroblastos e outras células também, tá? Além do tecido epitelial, eu falei para vocês que a gente já tem outros reparos, outros tecidos aí sendo estudados, né? Ou melhor, a gente já tem o efeito da luz sendo estudado também sobre outros tecidos, e um que está muito em alta atualmente é o tecido nervoso. Então, algumas pesquisas já vêm demonstrando que a irradiação com comprimento de onda adequado é capaz de auxiliar na recuperação do tecido neural. Esses estudos começaram in vitro, e eu coloquei aqui uma imagem para vocês verem do que é um processo de cicatrização e um processo de regeneração, e eles agora estão também evoluindo para estudos in vivo. Aqui, olha, é um tecido, é um corte de nervo ciático de um animal, onde foi feita uma lesão, e aí a gente tem um processo de reparo acontecendo de forma natural, espontânea, e aí a gente consegue observar, olha, essas linhas aqui mais. A gente consegue observar essas linhas mais brancas, mais escuras aqui, né? Que são formações de cicatriz. É um tecido fibroso que se formou nesse tecido neural. Já aqui no lado direito, a gente vê a formação
aliás, o reparo tecidual acontecendo por regeneração, ou seja, a gente já não vê tanta deposição ali de colágeno, a gente já não vê tanto tecido fibroso sendo formado, mostrando para gente que de fato houve uma modulação desse processo, houve um reparo mais próximo do fisiológico, que é o desejado, principalmente quando a gente leva em consideração aí a importância do tecido nervoso, né? E esses estudos, eles já estão acontecendo não só no tecido nervoso periférico, como nas parestesias, paralisias faciais, lesões do nervo ciático, né, como eu mostrei para vocês, mas também no tecido cortical. Então, a gente já tem aí pesquisas mostrando o quanto a fotobiomodulação, o uso do laser e do LED pode impactar na região de neurônios também, ó, na região, desculpa, gente, na recuperação de neurônios também aí, de células da região cortical. E aí os estudos já começaram a aparecer, por exemplo, na área de Alzheimer, Parkinson, dificuldades de aprendizagem, síndrome de Down, autismo e principalmente em lesões aí pós traumatismos crânioencefálicos, acidentes vasculares cerebrais. Então a gente tem tido uma dedicação da pesquisa muito intensa aí assim, em descobrir, né, em achar soluções, meios, formas de otimizar esses resultados terapêuticos aí também nessas lesões. E aí eu coloco aqui para vocês, por exemplo, um modelo de capacete que tem sido bem comercializado, utilizado fora do país, a gente ainda não tem ele registrado aqui no Brasil, mas tanto a estimulação direta, né, transcraniana direta, como a estimulação, às vezes, aqui intranasal, para chegar até a base do crânio, ou até mesmo pela corrente sanguínea, fotobiomodulação sistêmica, elas já têm sido aí pesquisadas e utilizadas na prática clínica em alguns lugares. Coloco esse exemplo, aqui tem outros modelos, né, de equipamentos que têm sido utilizados em pesquisas, que têm circulado aí, e lembrando que, assim, aqui no Brasil a gente ainda não tem um equipamento desenvolvido ou validado especificamente para isso, mas a gente já tem algumas pesquisas que norteiam sobre os parâmetros dosimétricos, sobre as melhores aplicabilidades ou as melhores estratégias aí para esse tipo de tratamento e algumas pesquisas e algumas universidades brasileiras também já envolvidas aí nessas pesquisas. Além do tecido epitelial, do tecido nervoso aí, né, periférico e também cortical, a gente tem já trabalhos que falam do laser no reparo ósseo, pensando na fonoaudiologia, né, que é minha área de atuação, assim, puxando a sardinha para o meu lado, a gente tem, por exemplo, pesquisas que já começaram a avaliar os efeitos desses recursos em extração. Ih, gente, avaliar o efeito desses recursos na distração da maxila, por exemplo, né? Quando querem aumentar afastar o maxilar, a gente precisa que tenha uma nova osteogênese ali, né? Não sei se para quem não é da área, se vocês têm aí na memória, às vezes aqueles aparelhos que a gente tem com chavinha, por exemplo, né? Que vão afastando ali o osso e a gente vai tendo nova formação óssea. E isso a gente tem ali já as pesquisas mostrando que o laser acelera essa osteogênese, que o laser ele pode otimizar essas movimentações ortopédicas, ortodônticas. A gente tem o uso aí nas áreas de implante, na odontologia. A gente já tem algumas pesquisas surgindo também na área de fraturas, na área de ortopedia. Então, o laser para o reparo ósseo também está sendo muito, muito investigado. E não menos importante, assim, pensando na reabilitação, né, pensando dentro dessas áreas que são mais, nos demandam mais da atuação aí, principalmente da fonoaudiologia, a gente tem também o reparo muscular sendo bastante pesquisado e com resultados muito legais. A gente vai conversar um pouquinho mais assim aprofundado sobre isso lá no poder do desempenho muscular, mas é muito interessante a gente já ter uma perspectiva de que essa ação de reparo tecidual
ela tem otimizado, por exemplo, a recuperação de atletas, a recuperação de pessoas que sofrem acidentes aí com comprometimento osteomuscular, a recuperação, por exemplo, de cantores, né, de profissionais da voz, a recuperação aí em lesões, às vezes, decorrentes de algum estiramento muscular ou de algum mau jeito, eh, do dia a dia. Então a gente tem muitas pesquisas interessantes sendo desenvolvidas. Eu trouxe aqui alguns exemplos do laser no reparo tecidual, de alguns tecidos, assim, que são mais de interesse das áreas de reabilitação, mas é muito importante a gente considerar que as pesquisas, elas têm avançado muito nesse campo. A gente já tem aí trabalhos que investigam esse mesmo potencial de reparo tecidual em tecido cardíaco, por exemplo, para pessoas que têm infarto, em tecidos, sanguíneos, em outros órgãos, né, do nosso organismo. Então, de fato, gente, assim, o poder de reparo tecidual é um poder que veio para otimizar muito os resultados nas áreas da saúde. Independente da sua área de atuação, é muito provável que, se você trabalha na área da saúde, a fotobiomodulação no reparo tecidual tem um grande potencial para ajudar na sua prática clínica, para encantar os seus clientes, para otimizar e acelerar seus resultados e, com isso, te tornar, né, um profissional aí mais desejado, mais valorizado, mais bem remunerado, porque sempre que a gente incorpora ali uma tecnologia, algo novo, sempre que a gente busca aprimorar aquilo que a gente já faz bem feito, mas ainda quer fazer melhor, com certeza isso daí não passa despercebido aos olhos de quem procura aí os cuidados na área da saúde, certo? Hoje a gente vai encerrando por aqui, mas eu já te convido a estar aqui amanhã, no mesmo horário, para a gente conversar sobre o poder da analgesia. E aí eu vou aproveitar e já te pedir, olha, para colocar aqui nos comentários o que você achou da aula, se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa aí que você gostaria de acrescentar, porque para mim é um prazer ter você comigo aqui nessa jornada. Eu espero que a gente se encontre amanhã.